Bom dia, eu sou a Renata Reston, psicóloga e coach de realização pessoal e profissional. Estamos hoje na segunda semana falando sobre a síndrome do pensamento acelerado. O pessoal está entrando. Bom dia, bom dia. Vamos lá, vou esperar a Patrícia entrar. Bom dia, tá me ouvindo? Tô. Tá me escutando? Sim, vi que tu já estava aí. Positivo e operante. Então, hoje trouxemos o assunto sobre a síndrome do pensamento acelerado. Então, estou vendo que aí está bem melhor que aqui, a questão de clima, né? Que eu acho que essa questão Sim, tá também do. gostoso. Tá bem gostoso. Aqui está um dia bem bonito também. Então, meu bem, vamos. A gente vai falar sobre o conceito para ver se quem está assistindo se identifica ou não com esse conceito. O que é a síndrome do pensamento acelerado? É produzido por uma hiperconstrução de pensamentos numa velocidade tão alta que acaba desgastando o cérebro e fisicamente também. Então, a pessoa geralmente se sente extremamente cansada boa parte do tempo. Para ela, as 24 horas do dia são insuficientes, né? E tem uns outros sintomas, como o aumento da ansiedade, né? Uhum, Muitas vezes a pessoa se atropela para falar, porque os pensamentos, a língua não acompanha o ritmo dos pensamentos, né? isso. Então é muito comum aquela pessoa destramelhar, falar e às vezes ela está te fazendo uma pergunta, acontece muito isso aqui em aula, e ela não lembra do Eu que tá. início da Uhum. conversa. Daí ela olha e diz, mas o que a gente estava falando mesmo? Porque é muita coisa para ela processar É ao muita mesmo tempo, informação, né? né? É, a gente Uhum, diz que a fala não acompanha o pensamento, né? Mas é porque a gente tem exatamente. um descontrole de pensamentos, né? É uma avalanche de pensamentos acelerados, que a gente, desordenados, que faz com que a gente fique extremamente exausto, né? E isso reflete também na questão do corpo, né? Não é só a mente. Sim, Quantas vezes a gente já não disse assim, o cansaço mental é muito pior do que o cansaço físico, realmente, porque às vezes o teu corpo ele quer, tu vê que ele consegue, mas a tua cabeça não, tu não tem mais de onde tirar força, energia. Por quê? Porque a tua cabeça, o teu pensamento está 24 horas ligado. Quem aqui não deita para descansar, para dormir e não consegue relaxar? Por quê? Porque aí vem aquela enxurrada de pensamentos, né? O que eu vou fazer no outro dia, o que eu não consegui fazer no dia, né? Até em e função do que. geralmente acontece com pessoas que vivem, têm uma rotina sob tensão, sob pressão, que tem que estar o tempo todo atenta, o tempo todo produtiva, e ela até se sente culpada se entende que precisa relaxar, por mais que ela saiba, eu quero assistir um filme, eu quero ler um livro, Ela se sente mas enquanto culpada, ela né? está fazendo isso, exatamente, ela fica pensando, meu Deus, eu podia estar produzindo, Uhum. né? Eu tenho vários Então, casos que justamente assim, ou porque a pessoa mudou de emprego e está naquela fase mesmo entre empregos, não é desempregada, não é, sim, sem meta, é porque está perspectiva. sem perspectiva. E ela se culpa muito porque é o que os outros vão pensar, eu não estou trabalhando, eu Uhum. não estou produzindo, a autocobrança, né? Porque a gente vive numa sociedade que parece que se tu não estiver produzindo, tu não é digno Ninguém. de ninguém, de merecimento algum. Parece que tu não tem é,
qualidade alguma. E eu escuto muito isso. E é o quanto a gente se permite relaxar. A gente se permite entrar em contato com a gente, com o nosso interior, com o que a gente está sentindo, com o que a gente quer entrar em contato e com o que a gente não quer. Porque a gente tem essa opção. Não é ligar a televisão e simplesmente receber todas aquelas informações horrorosas e a gente ficar apático olhando e pensando o que eu vou fazer. Não. É justamente fazer escolha. Muito. E necessário, cada vez mais. Exato. Muitas vezes a gente precisa recuar um pouco para pegar energia para conseguir continuar, né? Porque e a gente, muitas vezes tu quer dar, mas tu não tem. Né? Às vezes as pessoas me perguntam, tu não para? Paro. Tem momentos que é necessário parar. E tá tudo bem, a gente precisa se reconhecer, entender que somos seres humanos, né, passíveis de momentos bons e momentos que a gente precisa se fortalecer, se regenerar, se reorganizar, até para a gente poder seguir dando o nosso melhor. Mas às vezes as pessoas não sabem nem o que é o melhor, porque elas só recebem aquela informação de fora e não se questionam em nenhum momento. Então elas só vão armazenando informação, às vezes não cuidam a qualidade das informações, né? E aí a mente da gente, é como eu sempre digo, quem tem o controle da mente, entre mente e a realidade somos nós. A gente controla. Só que muitas vezes a gente dá essa permissão para nossa mente dela vagar por pensamentos que não nos levam a criar nada, não nos levam a lugar algum, simplesmente nos levam à zona aquela tensa que a gente fica ali pensando, e a gente não entra em ação para o nosso próprio bem. E muitas vezes, o que é pior, o pensamento é repetitivo. Tu já pensou 20 vezes que tu tem que colocar roupa para lavar, mas tu tá aqui, sei lá, escrevendo um livro, mas eu tenho que colocar roupa para lavar. Então, essa repetição de pensamento não dá espaço para que venha um pensamento novo. Então, tu fica, né, só naquilo. E daí isso é tema para a próxima live, né? Que depois eu não sei se a gente vai falar ou não o tema, mas tem a ver também com isso. Então, os médicos, ou os psiquiatras, ou os psicólogos, quando são eles que detectam fazem esse diagnóstico, né? Então, muitas vezes a pessoa se choca, porque ela está tão acostumada com esse ritmo, que ela diz, eu não sei trabalhar menos que 14 horas por dia, né? Como? Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir vencer os prazos, eu não vou conseguir entregar isso e tal, porque ela está nessa roda viva, né? Há muitos anos, geralmente. E acha que é normal, né? Então, parece que não existe outra possibilidade. E que se eu não produzir massivamente, eu não vou continuar no patamar que eu vou ser substituída e tal. Então, são esses medos que acabam gerando ansiedade, né? E daí desencadeando essa série de outras coisas. Eu quero ler os principais sintomas para que a gente não esqueça de nenhum. Para que você que está assistindo aí perceba se enquadra nesses sintomas ou não. Então, os principais sintomas: ansiedade, como a gente já falou, dificuldade de concentração, lapsos de memória frequente. Muitas vezes tu chega na cozinha, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim buscar? O que eu vim fazer aqui? Né? E muitas vezes tu tem que voltar lá para a sala onde tu estava para lembrar o que tu ia fazer, né? E esses lapsos são um mecanismo que o cérebro tem, porque o nosso corpo é uma máquina perfeita, é um mecanismo de defesa do cérebro que ele desliga a memória justamente para fazer uma pausa, para descansar, para guardar energia, para seguir em frente. Aí daqui a pouco ela volta, eu vim colocar água no feijão. Então, é muito... E cada vez está mais frequente. E uma coisa, eu vou só fazer um parêntese aqui para que a gente não esqueça de falar, que eu trabalho com turma Kids, né?
de yoga. E é impressionante que as crianças agora também estão sofrendo com isso, Muito. né? Não é só um problema de adulto, porque cada vez mais as crianças têm agenda, né? Elas estão no inglês, já estão pensando o que vão fazer, porque eu estou aqui, mas eu vou sair daqui, eu vou para o futebol, e depois eu tenho o piano, e eles Depois não tem judô, sabem o que fazer com o tempo, sem atividade, né? Então, os pais também parecem recreadores, muitas vezes, porque estão sempre criando uma atividade para eles. E Então, acaba perdendo, como a gente diz, né? Acaba perdendo a infância, porque tu já dá muitas tarefas para eles que, na verdade, eles precisam desse tempo, assim como nós, também para brincar, para se sentir criança naquele momento, né? Para estimular. Com certeza. Né? Mas segue lendo, geração, a gente inventava brincadeira, né? A gente inventava brinquedo, fazia coisas de caixa de fósforo, fazia pé de lata com lata de Nescau e tal. E agora eu percebo como trabalho a criatividade está injetando, né? Que está tudo muito pronto e que eles não sabem o que fazer se não tem aquilo. Se acabou a bateria do tablet, o que eu vou fazer? Né? Então, acaba eles sendo... Eles são uma geração totalmente diferente da nossa, enfim, mas temos que ter esse cuidado, porque a gente já está estimulando um pensamento, uma sobrecarga de pensamento que não condiz com a idade deles. Então, assim, parece normal. Não é normal. Hoje, o que o estresse vem fazendo com a vida da gente? Né? O corpo mesmo começa a reagir das formas mais inusitadas e a gente não faz essa ligação, que é um sinal do nosso corpo para dizer para, calma. Porque a gente está sempre... Né? E principalmente agora, nessa questão da pandemia, do isolamento, a gente se cobra, né? Porque a gente não gostaria de estar nele, mas ao mesmo tempo é como se tu não pudesse descansar também. Né? Como se tu tivesse, ok, eu estou dentro de casa, mas eu tenho que produzir, eu tenho que mostrar para alguém. Gente, isso veio para mostrar que, para a gente colocar a vida da gente em ordem. O que é mais relevante? Prioridade. Cuidar dos pensamentos. Eu sempre digo, vamos cuidar dos nossos pensamentos, porque o pensamento atrai. Tudo que a gente pensa, a gente cria e realiza. Né? Esse é o ciclo da realidade. Então, assim, cuida. Porque eu não consigo parar, porque eu não consigo dormir, porque eu sinto uma dor no meu corpo, porque eu tô... Tá, o que está acontecendo? Da onde que está vindo? Né? Mas eu não consigo detectar. Mas começa a parar, porque eu sei que na hora da crise é difícil. Mas assim, concentra, respira, que a parte depois vai nos dar mais umas técnicas. Respira, foca em ti, pensa no que tu está pensando. Sim. Porque... Só que muitas vezes tu não quer se deparar, tu sempre sabe o que está provocando aquilo, né? Mas tu não quer parar, reconhecer e muitas vezes modificar aquele padrão, né? Que a gente falou também semana passada. Então, eu vou continuar lendo aqui os sintomas. Sim, os sintomas. O parêntese ficou muito grande. O parêntese foi um texto. Então, a pessoa... Então, a dificuldade de descansar o suficiente, ela acorda sempre cansada, né? Além dela demorar para pegar no sono, o sono geralmente é agitado, tem muito pesadelo, ou aquele sono picado, que parece que tu andou a noite inteira, né? Então, no outro dia, tu fica muito desgastada. E isso influencia na qualidade do teu dia, na produção, em tudo, né? Muitas vezes afeta o humor e tem essas mudanças bruscas de humor, irritabilidade. Então, tu percebe que o cansaço mental vai para o físico e vice-versa, né? Um acaba alimentando o outro. Eu acho importante também a gente falar do quanto isso também respinga nas relações, né? Sim, totalmente.
Porque assim Sejam como... elas profissionais, pessoais, né? Porque a gente tem essa tendência a culpar, né? Ou alguém ou algo externo. Nunca somos nós os verdadeiros culpados. A Quando, na culpa, verdade, a gente a culpa terceiriza, é como minha, eu diz. coloco o que eu quiser, né? Normalmente a gente quer terceirizar essa culpa, né? E aí vem Sim, a grande questão da culpa versus autorresponsabilidade, né? Porque só sim. nós podemos ter e conseguir fazer com que a gente mude, com que a gente reconheça. E eu gosto sempre de dizer assim, e as pessoas, estou fazendo terapia, estou fazendo coaching. Como mas o que eu quero dizer é que as pessoas, elas se surpreendem quando começa a doer. Porque dói. Reconhecer dói, Sim. mudar dói. A transformação é dolorosa, né? Agora, a escolha vai da Se tu pessoa. passa para borboleta, para lagarta sair do casulo e virar borboleta, não é, É um mas processo, vale a pena. vale a pena. É libertador, como esses dias eu disse, assim, a liberdade. Estava até atendendo e disse para uma cliente, hoje eu entendo perfeitamente que disciplina é liberdade. Porque se tu Uhum. tiver disciplina de horário, tu tem liberdade. Se tu tiver disciplina da tua alimentação, tu tem liberdade. Se tiver disciplina do teu sono, tu tem liberdade. Né? E a gente preza tanto pela nossa liberdade, mas a gente não entende o que nela está atrelado, né? Sim. Porque ter liberdade é ter responsabilidade. Diga, Paty. A Paty está ali querendo ler e a gente não deixa, É tá? que eu não quero esquecer de nada. Leia. Agora que a gente viu os sintomas e percebeu, e muitas vezes eles se parecem com muitas outras coisas, né? Antes era tudo, colocavam no mesmo balaio, é estresse, né? Uhum. E agora tem termo científico para tudo, né? Termo técnico para tudo. Então, é que nem a virose. Não sabe o que, que tem, tá com vômito de diarreia, é virose. Até que se descubra que de fato é. Então, agora que a gente sabe o que, que é a síndrome do pensamento acelerado, a gente parte do princípio que a primeira coisa a ser feita é mudar a rotina, os teus hábitos, que Uhum. parecem tão impossíveis, porque tu parece que tu só sabe fazer daquele jeito, e na verdade existem outras possibilidades. O teu trabalho tu pode fazer do mesmo jeito, mas em formas diferentes, né? Criar pausas que são Uhum. extremamente importantes, porque a gente precisa dessa oxigenação até para melhorar a tua criatividade. Então, eu escuto muito que as pessoas não tomam água para não ter que ir no banheiro, para não ter que parar o que estão produzindo, o que estão fazendo, Nossa, né, essa eu ainda não para tinha não cortar o escutado. raciocínio. Sim, sim, infelizmente é bem comum. Porque uma das coisas que eu sempre pergunto na aula experimental para as pessoas é como é que é o teu sono, se tem alguma dor, se teve alguma queda, alguma fratura, e como é que é a tua ingestão de água. Porque são coisas que são simples, de fato, mas que fazem a diferença no teu Muita. dia e na tua qualidade de vida. E muitas vezes eu escuto, nossa, eu tomo água quando eu acordo e depois de tarde eu tomo mais um copo e eu esqueço de tomar água. E outras têm vontade, o que é pior, sentem a necessidade, mas não querem parar. Não, eu não posso, porque senão eu vou ter que ir no banheiro e tal, não sei o quê. E daí eu não dou conta. Até às 6 da tarde eu não consigo terminar o meu trabalho. Então isso é assustador, porque Muito. pensa, aí tu já faz outro link com a contenção do xixi. Isso vai te dar problema urinário depois, né? Aí E tu aí vai é ter que aquela que ficar aí tu vai afastado ter que muitas parar. vezes do trabalho para tratar isso. Então, são coisas que a gente não consegue identificar que pode virar um problema e tá ali na tua rotina de uma maneira normal. E não é normal, é comum. Infelizmente, está cada vez mais comum, mas não Mas é não é normal. normal. O quanto a gente se esquece, né?
O quanto a gente Sim. não se olha, não se percebe por uma... É como se tivesse alguém, uma cobrança exagerada, quando na verdade é muitas vezes a gente mesmo que está se cobrando. Nossa. Uhum. Gente, mas e agora mesmo, essa questão do estar em casa, tem que estar produzindo, o quanto se questionar assim, a qualidade do convívio que tu está tendo com as pessoas com quem tu está convivendo mais tempo, né? Sim. Quem sabe E uma coisa que está virando meio que obrigação é porque tem muitas coisas de graça, né? sim, Livros disponíveis, cursos que antes eram pagos e agora estão gratuitos. Então, e isso está o tempo todo sendo mostrado para a gente. E parece que a gente fica para trás o tempo se tu inteiro. Uhum. não consumir todo aquele conteúdo. Parece que tu não vai ter assunto na próxima roda de conversa, que se Deus quiser vai ser breve, que nós teremos, né? Isso eu Então, falo bastante, o quanto vira um círculo vicioso. tu tá sempre correndo atrás de alguma coisa. É como se tu não estivesse Uhum. nunca no lugar onde tu gostaria de estar. E é como eu digo, Sim, eu digo carinhosamente assim, é parar e olhar para a mochilinha do conhecimento. Todo mundo tem conhecimento. Tu não precisa estar olhando sempre para frente, buscando, eu não tenho isso, falta isso, eu tenho que fazer mais esse curso. Gente, não. Isso é o que eles querem que, é óbvio que a gente consuma. Mas eu sempre digo uhum. assim, escolhe duas ou no máximo três pessoas que tu admira, que tu conhece o trabalho, segue essa pessoa, não fica tomando uma enxurrada de informações, porque se tu for olhar, muitas vezes é a mesma coisa dita de uma outra forma, Sim. e tu fica ali Uhum. prisioneiro do celular, muitas vezes, né? A grande maioria das vezes a gente fica no celular, E o recebendo aquele acesso monte, está na nossa mão, né? recebendo Literalmente. aquela enxurrada de conhecimento que depois tu não sabe nem como é que tu vai organizar, né? Então, assim, pega um livro, vai fazer um yoga, vai fazer uma meditação, vai fazer uma sessão de terapia, enfim, vai tomar um sol, entrar em contato com o teu interior, desacelerar, porque a gente vive, a gente acha que é normal, que a gente tem que fazer, não tem que, eu digo, a gente não tem que nada, a gente tem que ser. Nós Sim, precisamos entrar em contato com o nosso ser, reconhecer o que nos limita, o que nos liberta, o que é bom e o que não serve, e, e fazendo essa distribuição. Não, isso aqui eu não quero receber essa informação. Então eu não olho televisão, eu não olho essas coisas que me fazem despertar para esse outro lado que eu não quero. Eu quero manter a minha energia boa. Então, assim, vou procurar cursos, vou estudar, vou ler, vou dormir, que seja. Dormir também é produzir. sim. Produzir o teu descanso, né? É uma reciclagem. Então, é parar se cuidar, se observar. Estou tendo a síndrome do pensamento acelerado? E aí, Uma das palavras mais buscadas no Google, agora no começo da pandemia, foi meditação. E quando eu li essa notícia, eu disse, nossa, que bom. Mas ao mesmo tempo eu me dei conta, eu disse, pensa o desespero que as pessoas estão. Porque gente que nunca tinha pensado em meditar agora tá tá querendo e meditando. muitas vezes está fazendo. Só que Uhum. tu precisa, eu sempre digo para os meus alunos, ontem ainda tive duas aulas experimentais, duas meninas vieram fazer aula e eu sempre digo, o meu objetivo aqui não é ensinar vocês a correr antes de caminhar, né? No yoga tem aquelas poses maravilhosas, mirabolantes, que tu olha às vezes e não sabe onde começa, onde termina o corpo da pessoa, né? Mas para chegar naquilo, tu tem que ter a base muito bem fundamentada. E o yoga, a É, base do yoga é consciência, né? muito simples. É muito simples. É o autoconhecimento, é isso que o yoga busca, né? Então, se tu conseguir fazer uma respiração de qualidade, com consciência, tu vai perceber uma série de outras coisas que até então passava batido, porque tu estava no piloto automático. E daí, quando tu consegue respirar,
direito, consegue respirar com qualidade, aí tu consegue fazer uma meditação. Antes disso, muito difícil. Porque a gente acha que a meditação é a solução dos problemas. Para muita gente é. Mas se tu tá no olho do furacão e resolver sentar para meditar, tu não vai conseguir. E a primeira coisa que tu vai me falar é: ai, Paty, a meditação não funciona. Para mim não funcionou. Mas em que condições tu tava quando tu tentou meditar? Né? Então, tu tem que preparar o corpo, tu tem que preparar a mente para chegar nesse estado e conseguir esvaziar e conseguir ser confortável para te meditar. Senão, de fato, tu vai se frustrar. Tu vai ficar pensando: ai, tá formigando minha perna. Ai, eu tô com dor nas costas. Ai, mas eu tenho que... Meu coração tá Ai, o acelerado. marido tem um celular para despertar daqui a 10 minutos. Eu tinha que meditar 10 minutos. Ai, mas se eu me atrasar aqui, eu vou pegar fila para ir no mercado. A gente fica, a gente se pune muito, né? É impressionante o quanto nós fizemos isso de uma forma completamente inconsciente, mas é como se tu não fizesse, tu não vai ganhar no final do dia tuas estrelinhas, né? Não vou... Então, assim, é questão de foco, organizar. Eu acho que, eu já vou me antecipar um pouco, mas eu acho que, assim, as formas, né, de amenizar. Relaxar, ter pode ser um aplicativo, pode ser uma agenda, pode ser enfim, eu sempre, como a pessoa acha que deve, porque não adianta a gente dizer: ai, não, vamos mandar uma planilha. Cada um acha a sua forma. Pode ser em pequenos, em bloquinho, coloca as tarefas, o que tu precisa, o que é prioridade para o outro dia. Fez, concluiu, vai lá, elimina. Porque isso te traz a consciência de que tu tá fazendo, de que tu está alcançando o que tu estás direcionando para ti naquele dia. Faltou uma tarefa, ok, vamos adequá-la no outro dia, na outra semana, enfim, prioridade, urgência e circunstância. O que é prioridade? O que tu precisa fazer hoje? Faça hoje. Sempre reservando um momento para si. A gente precisa dar pausas, porque esse trabalho, esse caso mesmo que a Paty falou do não tomar água para não perder minutos para ir no banheiro, em casa deve ser, ou são os opostos, ou é mais ou é menos, né? Porque, então assim, não, eu preciso trabalhar, então eu não vou fazer tal coisa. Não, porque eu preciso trabalhar, porque... Então assim, organizar o seu tempo. Se priorizar, acima de tudo. E priorizar as pessoas com quem a gente está convivendo. Porque o trabalho, as obrigações, essas coisas todas, a gente está vendo que se a gente não tem saúde, tudo fica. Tem uma frase que eu gosto muito, e para quem me procura, que é super workaholic, eu digo: nenhum CNPJ vale um AVC. Boa! Acha que tu é insubstituível na empresa que tu trabalha, ou muitas vezes na tua própria empresa, mas se tu tiver um treco, cair duro e morrer, as pessoas vão chorar, vão sentir, óbvio, mas a vida vai continuar. Dali uma semana já tem alguém fazendo o que tu fazia. Né? Então eu acho que é bem... É como eu digo assim, é a tríade, né? Corpo, mente... E o que tu vai nos orientar? Já alinhou a postura? Já me organizei, porque o nosso tempo está quase... Tá escutando. Consciência, mente e corpo. Hoje, eu vou propor uma respiração, porque para síndrome do pensamento acelerado, um dos tratamentos é a respiração. E nesse caso, hoje vai ser a respiração alternada, que ela acaba ativando, oxigenando os dois lados do cérebro, direito e esquerdo. As narinas, elas têm como se fosse turnos. Se tu experimentar inspirar
e soltar por cada uma, vocês vão perceber que as duas não estão livres 100%. Sempre uma é mais contida do que a outra. É porque a outra está no momento de trabalho dela. Dali a um tempo, troca, né? Então, essa respiração, ela faz com que tu aumente a oxigenação no cérebro e para que a tua memória seja efetivada, seja renovada. E daí evite esses pequenos lapsos que a síndrome do pensamento acelerado acaba proporcionando. Ela evita a dor de cabeça e enxaqueca, porque muitas vezes isso é consequência de tudo isso que a gente falou, não é porque, eu comi alguma coisa, às vezes mas quando tu percebe que é muito pontual, que a tua alimentação estava igual, que não tinha nada de diferente, muitas vezes está associada ao estresse. Então, indicadores unidos, indicadores polegares unidos, os outros dedos estendidos. Eu vou pedir que vocês me observem primeiro, porque é uma respiração fácil, mas é bem fácil de se confundir também. O braço, deixa eu vir mais para cá, o cotovelo tem que estar na linha do teu ombro, para que o ar circule livremente. Se tu fizer assim, vai ficar contida a tua caixa torácica, então tu vai respirar menos. E o que a gente quer? Respirar mais e melhor. Então, indicadores polegares unidos, os outros dedos estendidos, coluna bem alinhada, fecha os olhos, tampa a narina direita, inspira pela esquerda, sempre a inspiração o máximo possível, e quando sentir necessidade de soltar o ar, tampa a narina esquerda e solta pela direita. Quando soltar o ar, cuida para não soltar o corpo. Mantenha a postura alinhada. Então, indicadores polegares unidos, tampa a narina direita, agora pode fazer. Tá bom, vamos lá. Tampa a narina direita, fecha os olhos, inspira pela esquerda, máximo possível. Sentiu necessidade de soltar o ar, tampa a narina esquerda e solta pela direita. E vai fazendo conforme o ritmo da respiração. Agora esvazia todo o ar e troca. Muito bom isso. Puxa e solta o ar para ver se não está mais livre a respiração. Tu respira muito mais fácil. Nossa! É tecnologia, não é respiração consciente. Então vamos fazer para o outro lado para as narinas não ficarem. Tem o equilíbrio, tá? Claro. Indicadores polegares unidos, agora tampa a esquerda. Inspira pela direita. E solta pela esquerda. Sempre tu vai soltar pela que começou tampada. Vai fazer 3 respirações com essa nariz. Quanto mais longa a respiração, melhor. Mais tu absorve o que esse exercício proporciona. Essa oxigenação, ele tem a capacidade de diminuir o ritmo cardíaco e, consequentemente, diminui a tua ansiedade. Né? Porque muitas vezes uma crise de ansiedade está associada à falta de ar e à arritmia cardíaca, né? Com certeza. Então, essa respiração, ela vai baixando os teus níveis, aumentando a tua capacidade respiratória e trazendo esse centramento e essa oxigenação no cérebro que a gente precisa. Não, incrível, olha. Essa é a respiração alternada.
E Muito. serve até para quando tu tá com o nariz congestionado. Vai ser mais difícil de fazer? Vai. Mas tu sempre Mas vai. começa por aquela narina que está mais liberada e a outra vai Tá. fazer mais esforço, claro, mas à medida que vai fazendo, vai surtindo efeito. Claro que vai ter que fazer mais vezes. Geralmente a gente não faz só 3 respirações, como a gente fez aqui, mas é porque o tempo está curto. Então, o Normalmente, o ideal é que 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 tu faça 10 indica? respirações por cada lado. Como? Quantas? Quantas respirações de cada 10 lado? respirações para cada lado. Vou começar a introduzir nos meus atendimentos também. É. Ótimo! Não, a respiração E realmente. sempre que você se sentir angustiada, tensa, nervosa, muitas vezes tu quer fazer mais e não consegue, para e respira, faz essa respiração, que essa oxigenação é super importante para tu conseguir dar continuidade no que tu estava fazendo, ou no que tu vai começar a fazer. É incrível, a importância da consciência, né? Sim. Da consciência corporal, mental. O foco na respiração é algo que modifica Te centra, muito. te Tu centra. centra. Uhum. Porque a gente está sempre, agora, cada vez mais conectado com a tecnologia e se desconecta da nossa essência, né? Muitas E é vezes uma. tu vai fazendo as coisas que está todo mundo fazendo, mas tu nem acha legal aquilo. Ah, mas Tu está só vai. todo mundo fazendo? É o famoso efeito manada, né? A gente nem se pergunta Exatamente. se aquilo faz sentido pra gente. A gente vai, porque Uhum. é que Sim. nem comprar roupa, né? Ah, tá na moda. Mas as pessoas não se Uhum. percebem, ok, se vai ficar bem pra mim? Será que eu vou Sim. gostar? Mas eu vai lá, faz, depois pensa. Isso acontece no É. E nosso tem dia que a dia em lembrar do tudo. que as mães falavam pra gente, minha filha, tu não é todo mundo. Foi o melhor Exatamente. É. conselho. Tu não é todo mundo, né? Tem que Ó, achar a tua exclusividade. tem uma pergunta aqui, ó. Qual é a diferença Hum. dessa respiração para do canudinho, que tu nos ensinou semana passada? Ah, Rodolfo Fredes. Ótimo. Essa respiração, ela traz a consciência de que as narinas trabalham alternadamente. Porque a gente sempre pensa que é tudo igual, mas não. E ela trabalha de uma maneira com que o cérebro seja oxigenado de maneira integral, lado direito e lado esquerdo. Não, muito E a bom, do olha. canudinho, ela provoca mais o relaxamento, né? Gente, Ela oxigena também, mas é mais aquele desacelerar, que essa também provoca, mas essa eu considero mais completa, nesse caso, em relação ao pensamento acelerado. tá, tá. Essa que a gente fez hoje, né? Não, Uhum. a do canudinho Mas também se tu faz. tá numa crise, faça que tu lembrar. Se tu lembrar de respirar, já tá Já ótimo, tá ótimo. né? Eu fiquei pensando assim, será que não tem alguém pensando assim, tá, mas aí eu vou estar num lugar público e eu vou ficar. Mas aí faz a do canudinho, né? Exatamente. Que para Tem quem as não mais tava, discretas. não vai ficar tu, né, no local público. Que as pessoas pensam, ah, mas e como que eu vou fazer? Não, tem, Sim. a importância é tu prolongar o máximo que tu conseguir a tua respiração. Claro que Sim. todas E têm muitas vezes, tipo, uhum, vai ter. a Gil. Ah, Muitas vezes as pessoas, é bem isso, é tu trazer a consciência da tua respiração, né? O quanto mais tu alongar, espaçar a expiração, a inspiração da expiração, mais tu vai acalmando, mais tu vai entrando uhum, no uhum. teu, no Mais teu prumo, como a oxigenação gente diz. vai ter. Sim. Muito bem. E outra coisa, uma alternativa que eu sempre dou para os meus alunos é que, tipo, antes de uma reunião, antes de uma apresentação de um TCC, claro que não vai ficar fazendo isso na frente das pessoas, mas vai no banheiro, fica 2 minutinhos, Exatamente. é o suficiente. E depois volta, pessoa plena, faz o que tem que fazer. E a super postura, né? A postura é tudo, Sim, sempre. sim. Respiração com Se tu postura, fizer nossa, essa ninguém nos segura. respiração assim, tu não consegue. Além de desconfortável, tu não consegue. Então, E sempre é alinhando.
Professora, ai, passou. Professora Pati, ai, gente, é excelente. Pessoa e ótima orientadora. Ai, gente, física e emocional. Parabéns pela live, beijo para Renata e Pati, sempre sucesso. Ó, Quem é que escreveu ali? ai, MC Cruz 41, não sei quem é. Tá, acho que é teu aluno. Deve ser a Maristela. Ah, Beijo, pode. Maristela. Obrigada. Que bom que você está acompanhando. É, meu bem, acho que é importante essa junção. Até tu estava falando, eu fiquei pensando assim da gente fazer, de repente, da gente montar algo para as pessoas, né? Tipo um guia, alguma coisa assim. Beijo, Gil. Porque são técnicas realmente que a gente pode, de repente, alinhar, né, as técnicas para fazer, porque o mundo está tão. As pessoas estão vivendo essa coisa do não saber o que a gente vai viver. Como eu digo para os meus clientes, a programação é no máximo de uma semana. É viver um dia de cada vez. Neste momento, é isso. É viver um dia de cada Eu vez. acho que Não tem como. dos principais aprendizados que o coronavírus nos trouxe foi exatamente esse, viver um momento presente. Beijo, Martinha. Exatamente. É como eu sempre digo, o poder da presença no presente. Tu tá aqui, tu tá aqui. Não é estar aqui pensando que eu tenho que isso, tem não. É tu te doar, tu estar presente, tu ser dar o teu melhor, receber o que a pessoa tem para te dar e viver, trocar esse momento. Agora aqui estamos aqui vivendo isso, falando, cada uma com o seu conhecimento, com as suas técnicas. Ok, vamos desligar, vamos fazer o quê? Cada momento tu colocar no presente, tu não ficar jogando projetando. Ai, de noite eu tenho. Não. É organizar os pensamentos. Acho que hoje a gente até se passou. Tá, meu bem? Hoje nós fomos fomos mais além. Cada dia a gente está aumentando, cada semana a gente vai aprofundando um pouco mais. Tem umas pessoas que pediram para ser um pouco mais demorado, Sim. Enfim, que o assunto estava bom, mas a gente não quer exatamente isso, cansar. Então a gente está trazendo coisas, pautas importantes, com técnicas semanais para que a gente possa contribuir da melhor forma, né? Para as pessoas terem uma qualidade de vida nesse isolamento melhor. Estamos em uma fase que todos perceberam que devemos focar no presente, porque o futuro é incerto. Parabéns e ótima live. Beijão. Maila. Tá, meu bem? Pessoal, semana que vem voltamos a nos encontrar. A gente avisa a data, dia e hora. Qualquer dúvida, qualquer pergunta. A hora não, né? A hora não vai mudar. A hora 11h11, desculpa. O dia que pode mudar. Qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está aberto, é só mandar um direct, só nos seguir nas redes e vamos ter consciência dos nossos pensamentos sempre. A partir de hoje, pensar no que nós estamos pensando. Né, Paty? Filtrar. Até o ar-condicionado com filtro a gente também tem que ter, né? Exatamente. Um beijo para todas. Um beijo para todos que estão conosco. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer pergunta, qualquer conselho, qualquer dica, nos chamem que a gente responde dentro da medida do nosso tempo. Tá bom? Muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau.